Então, na aula de hoje nós vamos ver movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Primeiro, o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é quando durante o trajeto a velocidade é constante. Uniformemente variado é quando a velocidade ela aumenta de forma constante. Então vamos ver primeiro o movimento uniforme. O movimento uniforme, como a velocidade é constante, então vamos primeiro saber o que é velocidade, né? Qual a definição de velocidade? Velocidade é o quê? É a distância percorrida pelo tempo. A velocidade vai ser a distância percorrida, que seria a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo. Então, por exemplo, se um carro andou 10 quilômetros em uma hora, então a velocidade dele é 10 quilômetros por hora. 10 quilômetros por uma hora, quer dizer que a velocidade do carro é 10 quilômetros por hora. Se andou 60 quilômetros em uma hora, então a velocidade vai ser de 60 quilômetros por hora. Então, eu posso desenvolver essa expressão aqui e transformar ela nisso daqui. Eu vou multiplicar tudo por t, então fica VT igual a S menos S0, ou seja, passo S0 para o outro lado, fica S igual a S0 mais VT. Então, por exemplo, imagina que um carro passou pelo quilômetro 30, meio-dia, a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Depois de uma hora, ele vai estar em qual quilômetro? Ou seja, uma hora da tarde, ele vai estar em qual quilômetro? Eu posso simplesmente, 60 quilômetros por hora. Eu posso simplesmente aplicar essa expressão aqui, ó. E vai se transformar em quê? Vai ficar S, que é a posição que eu quero saber. 30 km é a posição inicial, mais 60 km por hora é a velocidade, vezes o tempo percorrido, a variação do tempo aqui, que foi o quê? De uma hora. Então vai ser 1. Então vai ser o quê? 60 mais 30, 90. Então vai estar no quilômetro 90. Quilômetro 90. Então, agora a gente vai ver movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, eu preciso do conceito de aceleração, que é o quanto que a velocidade varia no tempo. Então eu vou definir a aceleração aqui. A aceleração é o que? É a velocidade final menos a velocidade inicial pelo tempo. Por exemplo, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Significa o quê? Que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, se o objeto está caindo e passou um segundo aqui, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade é de 20 metros por segundo. 3 segundos, a velocidade vai ser 30 metros por segundo, e assim por diante. Ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Que é o que está escrito aqui, nessa expressão. Que a variação da velocidade pelo tempo é constante. A aceleração é a mesma. Então, posso transformar essa expressão em que? Vou multiplicar tudo por t. Vai ficar t, v menos v0,
O V0 passa para o outro lado, fica V igual a V0 mais AT. Então, por exemplo, imagina que um carro está acelerando a 5 metros por segundo quadrado. A velocidade inicial dele é 10 metros por segundo. Depois de 3 segundos, qual é a velocidade desse carro? Então, eu vou fazer essa multiplicação aí. Fazer essa operação dessa fórmula aqui. Então, vai ficar V. A velocidade inicial é quanto? 10 metros por segundo. Então, vai ficar 10 mais a aceleração 5 metros por segundo. 5 vezes o tempo, que é 3. Então, vai ficar 10. 5 vezes 3, 15. Então, a velocidade depois desse tempo vai ser 25 metros por segundo. Certo? Eu posso deduzir também expressões para posição. Tá? Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos usar essa expressão aí. Essa aceleração. Essa definição da aceleração. Então, vamos fazer o que? Construir um gráfico. Velocidade do tempo. A velocidade inicial vai estar aqui. A velocidade inicial. E o gráfico vai estar assim, né? Essa vai ser a velocidade. A gente sabe que a área desse gráfico vai ser exatamente a distância percorrida. Então, para calcular essa distância percorrida, basta calcular essa área aí. Essa área vai ser a área do trapézio, ou seja, a base maior mais a base menor, ou seja, V mais V0. Isso aqui vai ser V. Vezes a altura, que é o T, dividido por 2. Aí eu vou substituir a velocidade, a expressão que a gente obteve da velocidade, aí nessa expressão, V0 mais AT. Substituir aqui dentro, então vai ficar V0 mais AT mais V0 T sobre 2. Então tem meio 2V0 mais AT vezes T. Isso vai ser o que? Esse meio cancela com meio, fica V0 T mais meio de AT ao quadrado, o meio de AT ao quadrado. Isso aqui é o ΔS. Eu posso escrever ainda vou escrever ainda assim, ó. Essa expressão eu posso escrever como sendo S0 mais VT mais o meio de AT ao quadrado. Então, se eu tenho aqui no mesmo exemplo, a velocidade inicial 10 metros por segundo, aqui no final ele vai ter a velocidade inicial 10 metros por segundo. A posição inicial vamos colocar como sendo 0. Aqui vai ser a aceleração de 5 metros por segundo quadrado e tempo de 3 segundos.
Então a posição final vai ser quanto? A posição final vai ser 0 mais V0 é 10 vezes o tempo final é 3 mais 1/2 da aceleração, que é 5. Tempo final é 3. Isso aqui é o quadrado. Então aqui vai dar 10 vezes 3 é 30. Mais 3 ao quadrado é 9. Vezes 5 dá 45, né? 45 dividido para 2, 22,5. Então a posição final vai ser 52,5 metros. Então é isso. Na próxima aula a gente continua.